E aí, meu amigo do Revisão PGE, tudo certo? Você que está aí na sala, está no sofá, está na cama, está no trabalho, na sala de estudo, ou até mesmo no banheiro assistindo essa aula. Como é que você está? Está pronto para mais uma aula de Direito Constitucional? Lembre que concurseiro que quer ser aprovado também assiste a aula no banheiro, hein? Quem assistir a aula no banheiro, deixa um comentário aí para a gente saber. Então vamos lá. A aula de hoje, que é a quarta aula do nosso curso de revisão final, é sobre chefe do executivo, impeachment e crimes de responsabilidade. É um tema muito importante, é um tema que aparece bastante em prova da Carlos Chagas, tá? Foi cobrado, inclusive, na prova da PGE do Rio Grande do Norte, na segunda etapa, mas pode muito bem aparecer na primeira etapa. O CESP cobra esse tema também, todas as bancas gostam dessa temática aí. Então, vamos lá. Primeiramente, o rito do impeachment. Ele já havia sido objeto de discussão pelo Supremo Tribunal Federal anteriormente, mas, recentemente, foi definido como se dá o procedimento de impeachment na DPF 378. E o que foi que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu quando julgou essa DPF? Eu trouxe aqui para a gente, bem esquematizado, esse procedimento para vocês nunca mais esquecerem, tá? Essa vai ser a sua aula definitiva sobre impeachment. Vamos lá. Primeiro, qual é o primeiro passo? A apresentação de uma denúncia, né? Da peça inicial. A lei do impeachment, a lei 1079, chama a peça inaugural de denúncia. Então, vamos assim chamar também. Ela pode ser oferecida por qualquer cidadão, tá certo? Qual é o segundo passo? O presidente da Câmara dos Deputados, ele vai analisar se há realmente indícios de materialidade, de autoria da prática da infração e vai admitir ou não o procedimento. Ou seja, ele vai receber, se achar que há indícios, ou vai arquivar a denúncia, se achar que não se justifica a apresentação dessa peça aí. Nesse caso, não há prévio contraditório, tá? É um juízo preliminar do presidente da Câmara. E uma questão que foi muito falada na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff foi sobre se as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz, previstas lá no Código de Processo Penal, se elas se aplicam ao presidente da Câmara dos Deputados nesse momento aí, no processamento do impeachment do presidente da República. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não se aplica. Por quê? Primeiramente, porque a Lei 1079 ela já regula esse tema, essa questão aí do impedimento e da suspeição do presidente da Câmara. E segundo, porque a atividade do parlamentar ela é diferente da atividade do magistrado. Tá? Então, enquanto o magistrado ele deve realmente atuar com imparcialidade, o parlamentar, né, pela própria característica da atividade político-partidária, não precisa atuar dessa forma. Tá? Ele exerce uma atividade política, portanto, ele não se submete às hipóteses de impedimento e suspeição que são aplicadas ao magistrado. O terceiro passo, admitida a denúncia pelo presidente da Câmara, o que acontece? Há a formação de uma comissão especial lá na Câmara para processar o impeachment. E como é que é formada essa comissão especial? Foi discutido nessa DPF se pode haver candidaturas avulsas para integrar a comissão ou se tem que haver indicações dos líderes partidários. O Supremo entendeu que deve haver indicação pelos líderes dos partidos. E aí, essa indicação é votada pelo plenário de forma a simplesmente ratificar a indicação feita pelos líderes. E é uma votação aberta. Isso aqui é uma informação muito importante. Por quê? Porque o Supremo expressamente estabeleceu nessa DPF que toda votação no impeachment é aberta. Não pode haver votação secreta no impeachment. Por quê? Primeiro, que votação secreta é uma exceção no nosso ordenamento jurídico. E segundo, que o procedimento de impeachment ele exige maior controle popular, sem falar que é um procedimento que pode aplicar sanções muito gravosas. Portanto, a votação tem que ser aberta. Quarto passo,
o presidente da República, depois de formada a comissão especial, tem a oportunidade de se manifestar por escrito e de apresentar provas pré-constituídas. Tá? Não há aí uma produção de provas de forma plena, tá? Não há um contraditório pleno, mas apenas uma manifestação por escrito com a apresentação de algumas provas documentais. Tá certo? Em seguida, a comissão especial elabora um relatório e esse relatório é submetido ao plenário da Câmara dos Deputados, que vai admitir a instauração do processo de impeachment ou não, por 2/3 de seus membros. Tá? Esse quórum é importante. 2/3 dos membros da Câmara para admitir a instauração do procedimento de impeachment. Tá? Autorizado o impeachment pela Câmara, o processo é remetido ao Senado Federal. E o que acontece quando o processo chega lá? Há uma formação de uma comissão especial, da mesma forma que acontece na Câmara dos Deputados, tá bom? Então, votação aberta com indicação pelos líderes, e essa votação vai apenas chancelar a indicação dos líderes partidários. Essa comissão especial elabora um parecer. Sobre o quê? Sobre se o processo de impeachment deve ser instaurado pelo Senado Federal ou não. Já vou falar um pouco mais sobre isso. E esse parecer é submetido ao plenário do Senado Federal, que faz aí um juízo de admissibilidade do impeachment, tá? Por maioria, maioria simples dos seus membros. Tá? Maioria simples de votos, presente a maioria absoluta. Essa questão do juízo de admissibilidade pelo Senado gerou muito bafafá, né? E o Supremo falou o seguinte, olha, o Senado tem sim que fazer um juízo de admissibilidade. Por quê? Porque a Constituição prevê que compete ao Senado processar e julgar o presidente da República por crimes de responsabilidade. E na expressão processar está inserido aí o juízo de admissibilidade do procedimento de impeachment. Tá bom, pessoal? Em seguida, há uma fase de pronúncia. Tá certo? Admitido o processo de impeachment, há uma fase de pronúncia do presidente da República. Tá? E aí exige-se maioria simples de votos. Tá? Depois que o presidente é pronunciado, aí sim que começa a instrução do processo de verdade. Aí que o presidente da República tem pode produzir amplamente as provas, aí que o contraditório se dá de forma plena. O presidente pode produzir todas as provas que sejam admitidas em direito. Tá? E o último ato da instrução é o interrogatório do presidente da República. Tá certo, pessoal? Depois de interrogado o presidente, a comissão especial elabora um parecer, e esse parecer é submetido à votação no plenário, que, para condenar o presidente da República, deve ter o voto de 2/3 de seus membros. Tá? Essa condenação, essa sentença do impeachment, ela é materializada na forma de uma resolução do Senado Federal. Tá certo? Algumas observações que eu separei para a gente aqui. Primeiro, que é de conhecimento de todos, no processo de julgamento do presidente da República no Senado Federal por crimes de responsabilidade, é o presidente do Supremo Tribunal Federal que vai presidir o Senado Federal. Tá certo? Outra coisa, o juiz natural do impeachment, do julgamento do presidente da República por crimes de responsabilidade, é o Senado Federal. O que significa isso? Significa que o Poder Judiciário, pelo menos a princípio, não pode rever a decisão de mérito do Senado. Tá bom? O papel do Judiciário no impeachment é apenas assegurar direitos fundamentais e assegurar a observância correta do procedimento. Tá? Ele não pode se imiscuir no mérito da acusação. Tá certo? Se o presidente for condenado, o que acontece? Ele pode sofrer a aplicação de 2 sanções: a perda do cargo e a inabilitação para exercer qualquer função pública pelo período de 8 anos. O que é importante saber sobre essas penas? Elas têm caráter principal. As duas têm caráter principal. Nenhuma delas é acessória, ou seja, nenhuma delas segue a teoria da gravitação. De forma que, se uma delas restar impossibilitada de ser aplicada, a outra ainda assim poderá ser aplicada, pois ambas têm caráter principal. Tá? E foi isso que aconteceu com quem? Com o Fernando Collor de Mello. Porque, no caso dele, vocês devem lembrar bem, talvez não, né? Que ele, depois de instaurado o procedimento de impeachment, ele renunciou ao mandato. E ele pediu no Supremo que o processo de impeachment fosse trancado, porque ele já não mais estava no cargo.
E o que foi que decidiu o Supremo? Ele decidiu o seguinte, olha, a lei do impeachment, no seu artigo 15, ela fala que a denúncia pode ser oferecida enquanto o presidente estiver no cargo. Então, uma vez oferecida a denúncia porque o presidente está no cargo, o processo vai até o fim. Tá? E aí, como o Collor renunciou ao seu mandato, ele ainda pôde sofrer a aplicação da sanção de inabilitação por 8 anos para o exercício de qualquer função pública, justamente porque essas penas, ambas, têm caráter principal. Qual é o papel da Câmara dos Deputados no impeachment? É apenas o de autorizar a instauração do processo. Tá? A Câmara dos Deputados não pode determinar a produção de provas, não pode analisar o mérito, ela vai simplesmente falar, tudo bem, pode instaurar o procedimento. Nada mais do que isso. Esse é o único papel da Câmara no impeachment. Tá certo? E o STF decidiu o seguinte também, agora já em relação aos senadores. Os senadores não se submetem à inércia. Tá? Eles podem ter uma postura, ele fala aqui, ó, os senadores, durante o processamento do impeachment, podem exercer função acusatória. Eles podem ter uma função acusatória, produzindo provas e buscando a verdade dos fatos para esclarecer. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso super curso de revisão de véspera, revisão final, para o concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Tocantins para o cargo de procurador. Nós, do Lá Concursos, fizemos uma grande parceria com uma equipe top de linha, nível Brasil, de revisão de véspera. E essa aula que você acabou de assistir, na verdade, não é uma aula, né? É um pequeno pedaço de uma aula, tá? Um pequeno trecho demonstrativo para que você conheça aí os nossos serviços e a qualidade. Este curso do Tocantins, preste atenção, são no mínimo 15 horas de revisão, revisões bastante pontuais, na qual eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que a galera aí vai conseguir ter um percentual de acerto antecedente à prova em torno aí de 20%. Gente, isso é um diferencial competitivo muito grande, considerando um concurso dessa complexidade. Bacana? Então, meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui no Lá Concursos com a revisão PGE. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.